Olá amigos, daqui o vosso companheiro de aventura, João Ribeiro. Neste vídeo eu quero-vos trazer aqui, eventualmente, os esclarecimentos de algumas dúvidas que me são colocadas de forma recorrente, quer através dos comentários nos meus vídeos do YouTube, quer também via e-mail. Muita gente me pergunta qual será o percurso mais apropriado para quem quer seguir um determinado caminho na área do desenvolvimento. Este vídeo em concreto nós vamos aqui explorar o que é eventualmente necessário e de que forma é que vocês se devem preparar quando querem ser front-end web developers, ok? Então, antes de percebermos o que é um front-end web development, este vídeo trata essencialmente sobre o que é que eu tenho que saber para ser alguém a trabalhar nessa área, ou existe alguma sequência de estudo. Bom, eu posso já responder a esta questão dizendo que, de facto, há aqui um percurso inicial que, em minha opinião, eu acho que vocês não conseguem fugir a ele, e depois vai depender muito daquilo que vocês pretendem fazer. Bom, mas antes de mais, o que é afinal de contas um front-end web developer? Bom, é de facto uma posição intermédia entre aquilo que é conhecido como um web designer, e vulgarmente também acontece que um front-end web developer é confundido com um web designer e não é a mesma coisa, ok? E é de facto o front-end é uma posição intermédia entre o web designer, que está no início do percurso do desenvolvimento de uma aplicação, de uma página web, e o back-end web developer, que é a pessoa que implementa a lógica de negócio, como lhe chamamos, isto é, cria o código que está por trás do funcionamento de uma página ou de uma aplicação web. Então o que é que acontece aqui em termos de sequência num projeto de desenvolvimento web? Basicamente entram aqui estas três figuras do web designer, o front-end web developer e o back-end web developer. Eventualmente, obviamente, tendo ali pelo meio a ajuda de mais algumas figuras, nomeadamente um copy, que é alguém que vai tratar a parte dos textos, mas fundamentalmente o web designer faz a parte de escolha do aspecto estético do site. O front-end web developer vai fazer a implementação da estrutura e do aspecto visual, isto é, vai traduzir aquilo que o web designer fez em termos de mock-up, em termos de arranjo estético da nossa página, vai traduzir isso para a linguagem estruturada, e já vamos ver quais, etc. E depois o back-end web developer vai tratar de toda a lógica do código que está por trás do funcionamento do site. Bom, então o front-end web developer tem como principais funções criar a parte visual da web, isto é, não vai estar muito preocupado com a forma como eventualmente o seu site vai buscar informações a um servidor, etc. Isso faz parte de outra função. Vai dar vida à criatividade do web designer, como eu já tive a ocasião de dizer, portanto vai pegar nos conceitos criados pelo web designer a partir de mockups e vai transformar tudo aquilo numa estrutura de página HTML, web, ok? Depois a criação de interface de sites e web apps, é aqui quando entra a parte da escrita de código, preparar todos os layouts, e quando eu digo preparar é no sentido de deixar tudo pronto para que depois o back-end, o developer, possa utilizar esses layouts, criar user interfaces e user experience, isto é, ele vai desenvolver o layout da aplicação ou da página e vai também criar experiências do utilizador com a implementação de algumas bibliotecas de JavaScript que permitem ter ali calendários interativos, muita interatividade, etc. Preparar o projeto para o back-end developer e garantir que a user experience e o user interface funcionam em diferentes dispositivos. É algo que é extraordinariamente importante e que nós chamamos ser responsivo. Bom, em primeiro lugar, o que é que o front-end developer deve procurar fazer para se preparar? Deve escolher o seu editor de código de excelência. E quando eu digo escolher o seu editor de código, basicamente é escolher a principal ferramenta que ele vai utilizar diariamente para poder desenvolver o seu trabalho. Existem muitas opções, Visual Studio Code, o Atom, Brackets, o Sublime Text. Depois existem algumas aplicações mais antigas, como é o caso do Eclipse e o NetBeans, mas o que é que vocês devem fazer, em minha opinião? Escolher o editor de código com o qual vocês se sentem mais confortável e, dentro da medida do possível, irem aprofundando os vossos conhecimentos na utilização desse editor. E não andar permanentemente a saltar de uns para os outros. Pessoalmente, eu deixo aqui a minha preferência, como é óbvio, é o Visual Studio Code, que depois tem a possibilidade de vocês instalarem bastantes plugins, dependendo do tipo de desenvolvimento que vocês vão fazer. Fundamental, em termos de percurso,
Vocês não podem querer ser front-end web developers sem passar inicialmente pela aprendizagem de HTML. HTML, organização de layouts, utilização das tags, trabalhar com formulários no HTML e SEO, ou Search Engine Optimization, que será já numa fase mais avançada em que vocês terão que ter o cuidado de utilizar tags e formas de escrita e estruturação do código que permita que os motores de pesquisa da net possam rapidamente indexar as vossas páginas e elas aparecerem mais rapidamente nos motores de busca. Logo a seguir ao HTML e também de forma quase paralela, é importantíssimo que vocês dominem pelo menos o básico do CSS, o básico e o intermédio. Que sejam capazes de criar o vosso próprio Cascading Style Sheets, que é aquilo que vai dar cor e vida e organização também à estrutura do HTML, que saibam utilizar algumas bibliotecas externas que já existem para vos facilitar a vida, como é o caso mais conhecido do Bootstrap ou do Materialize CSS, o Semantic UI, etc. Portanto, todas essas bibliotecas que de alguma forma vos podem permitir acelerar a criação do vosso código CSS. Devem também estar familiarizados com o que é escrever uma media query, utilizar o Sass ou o Less para a criação de CSS transpilado, isto é, vocês criam CSS de uma forma mais interessante e que depois é transformado automaticamente em CSS puro, e as media queries no sentido de vocês terem os vossos sites e as vossas web apps responsivas. Depois entramos no campo do JavaScript. O JavaScript tem assumido uma importância extraordinária nos últimos tempos no desenvolvimento web e não só, e neste caso é importante que vocês consigam dominar aquilo que é conhecido como Vanilla JavaScript ou o JavaScript tradicional, sendo que atualmente ainda se trabalha muito com ECMAScript 5, e quando falamos do ES5 estamos a falar de JavaScript, ok? Porque o nome também mais conhecido do JavaScript é o ECMAScript, é o nome original, e estamos aqui numa fase em que temos o ECMAScript 5, que é compatível com todos os browsers, ou com a maior parte deles, esmagadora maioria, e temos a nova realidade do ECMAScript 6, que tem ainda muitas funcionalidades à data deste vídeo que estão a ser implementadas em muitos browsers. Então o que é que significa? Muitas vezes nós temos que utilizar ECMAScript 5, que é uma versão de JavaScript um pouco mais complexa de utilizar. Porquê? Porque não tem ainda uma preparação muito aprofundada para programação orientada a objetos, e ao passo que no ECMAScript 6 você já tem outras possibilidades. Existe também, depois com o Babel, ou com outras ferramentas semelhantes ao Babel, ter ali um transpiler. O que é que isto significa? Vocês escrevem em ECMAScript 6 e automaticamente essas tools ou essas ferramentas que estão a funcionar por trás do nosso site vão transformando o nosso código de ECMAScript 6 para ECMAScript 5. Eu te coloquei ali o jQuery com um ponto de interrogação. Será que nós devemos aprender jQuery? Bom, eu sou da opinião que vocês devem saber utilizar o jQuery na proporção estritamente necessária para que vocês consigam perceber como utilizar determinadas bibliotecas externas, ok? A maior parte das bibliotecas externas, como é o caso do Vue.js, o Angular ou o React, que estão ali com aqueles símbolos, não recorrem a jQuery, mas existem muitas bibliotecas externas que vocês podem utilizar para implementar animações, para implementar bibliotecas de tratamento de datas e calendários e horas, que ainda utilizam o jQuery, ou por exemplo, para a apresentação de dados em tabela, como é o caso do Datatables.net, vocês necessitam de perceber jQuery. Então, estudar jQuery sim, mas na perspectiva de não estar a utilizar o jQuery como ferramenta extraordinária para criar interatividade nas vossas páginas, mas sim para poderem conseguir incorporar essas bibliotecas. Babel é então um transpiler, ok? É um mecanismo que permite que vocês escrevam ECMAScript 6 e ele seja traduzido automaticamente para ECMAScript 5. Saber utilizar o Webpack para conseguir compactar todos os fecheiros da vossa aplicação na menor quantidade de fecheiros para disponibilizar na web. Depois tem também o TypeScript, que é uma linguagem criada pela Microsoft, que também é transpilada para JavaScript, isto é, vocês podem escrever TypeScript um bocadinho à semelhança daquilo que se faz com C#, mas depois é transformado em JavaScript e por aí fora. Bom, depois existe a necessidade de um front-end developer ter as noções do que é trabalhar com um database.net, um Chart.js, Moment.js, Form Validation IO,
o Anime.js, depois o ESLint e o Babel, como já tivemos ocasião de referir. O que é que tudo isto é? São bibliotecas de JavaScript que são incorporadas do lado da Vue. Temos ali o caso do ESLint e do Babel, que são bibliotecas com comportamentos diferentes, porque têm como finalidade ali optimizar o vosso código, ok? No caso, por exemplo, o Form Validation IO ou bibliotecas similares têm a ver com a validação de formulários do lado da Vue, isto é, do lado do cliente, e portanto todas estas bibliotecas que aqui estão, que vocês encontram muita informação e muitas mais referências na web, são importantíssimas vocês terem alguma noção de como utilizar. É óbvio que ninguém vai saber tudo isto de cor, etc. No entanto, são bibliotecas que vocês podem vir a utilizar recorrentemente nos vossos projetos e, por conseguinte, o que é que vocês têm que ter? Pelo menos ter sempre à mão um marcador ou colocado nos favoritos a área da documentação dessas bibliotecas. Se vocês souberem o JavaScript necessário para conseguir interpretar como implementar determinadas funcionalidades dessas bibliotecas nas vossas aplicações, vocês vão conseguir utilizar qualquer biblioteca destas que aqui está enumerada e todas as outras que se seguem. Depois é importante vocês terem a noção de que hoje em dia as empresas que querem a criação de um site ou de uma web app, etc., querem que rapidamente a sua página de internet esteja disponível nos motores de busca nos lugares de topo. E isso consegue-se através de políticas muito bem estruturadas de SEO, que significa Search Engine Optimization. A forma como vocês estruturam o layout da vossa página tem implicações na forma como os motores de busca vão indexar as vossas páginas e vão considerá-las como sendo páginas dignas de estar no topo das suas pesquisas. E isso é extraordinariamente simples. E finalmente eu quero referir aqui algo que é muito importante para um front-end developer: a necessidade de todas as suas aplicações ou sites serem responsivos, isto é, estarem adaptados a serem visitados e serem utilizados por qualquer utilizador em qualquer sítio onde ele esteja, isto é, esteja ele à frente de um PC, de um monitor, de uma televisão, de um tablet ou de um smartphone. E, de uma forma genérica, este é mais ou menos o percurso guia que vocês devem ter em atenção se pretendem desenvolver a vossa aprendizagem para ser front-end web developers.